Senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças e criancinhas, alô bebês, estamos começando mais uma edição do Arauto Saúde. O Arauto Saúde sempre na Arauto News 89,9, segundas-feiras, 19 horas. No mesmo momento também em Arauto Play, pelo YouTube, também em formato podcast no Spotify da Arauto e ainda no portal Arauto também em formato podcast e no Instagram da Arauto News. CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. CEDIL em Santa Cruz do Sul, na Capitão Fernando Tatti, número 700. Centro Integrado Amaná, que oferece atendimento de enfermagem, fisioterapia, psicologia e outros serviços no conforto da sua casa. Então, se você tem um familiar que precisa de atendimento, chame pelo 989-963908. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, consultório na Clínica Respirare, em Santa Cruz do Sul, e também anexo Hospital Vera Cruz. Instituto Regional de Especialidades, Otorrinolaringologia, Reumatologia e também Dermatologia, anexo Hospital de Monte Alverne. Sangalen, ações e terapias em saúde, especialistas no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende 3056-8686, os telefones da Sangalen. Ainda conosco também Uniodonto Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. Você pode fazer o contato na 28 de setembro 32. São os patrocinadores do Arauto Saúde e eu quero saudar a chegada também da Clínica Colomé. Uma clínica Colomé, a gente vai falar bastante sobre essa clínica nos próximos dias. Mais um abraço ao Edson Lucas Colomé, diretor proprietário da Clínica Colomé, que está inaugurando na semana, a partir do dia 12 de dezembro. A nossa convidada de hoje, Solange Broinick, enfermeira. Nós vamos falar sobre os curativos, as feridas. Vocês já muitas vezes devem ter visto uma pessoa que está aí com ferimento na perna, pessoas que muitas vezes ficam durante longo tempo acamados, têm ferida nas costas, enfim. Solange, primeiramente eu quero te parabenizar pela tua trajetória. Lá do interior de Monte Alverne, né, da linha Felipe Neri, é isso? Com toda a humildade, digamos, da tua família, tu conseguiste uma formação extraordinária na área da enfermagem, foste gestora da enfermagem do Hospital Ana Nery, e hoje você tem uma empresa. Parabéns pela tua trajetória e obrigado por você estar aqui. Bem-vinda. Obrigada, eu que sou grata, né, pela oportunidade. Então, eu tenho uma especialização em enfermagem dermatológica e tratamento de feridas, né? Também uma especialização em enfermagem podiátrica e trabalho com técnicas regenerativas avançadas no tratamento de feridas, né? Então, essas feridas que muitas vezes, né, na maioria das vezes o paciente me procura quando já tentou de tudo, a gente tenta solucionar com técnicas e com cuidados, né, orientações, para que a gente consiga devolver a qualidade de vida para o paciente. Sim. Solange, há alguns programas atrás, a gente falava com o Dr. Edson Lucas Colomé, que inclusive está inaugurando sua clínica, né, a Clínica Colomé, no dia 12, e a gente falava sobre esses problemas em membros inferiores, feridas abertas, enfim. Como é que isso pode ser tratado hoje para cura, para manutenção? O que tem de novidade? Eu sei que você é especialista nisso. A gente, na verdade, tem de diversas tecnologias hoje, né? Então, a gente tem lasers, né? Laser, ozonioterapia e terapias regenerativas com curativos biológicos, né? Podem ser do próprio paciente ou até industrializados. Mas é fundamental a gente ter um olhar atento, primeiramente para a pessoa, para o ser e para todos os que acompanham, né, o círculo social dessa pessoa. Porque muitas vezes, quando existem muitas vezes fatores, né, que acabam potencializando a não cura dessa lesão. Então, eu sempre digo que não existe uma lesão que ela é incurável ou que o paciente precise viver a vida toda com ela. Porém, existem diversos fatores que vão impactar nisso.
Nosso corpo, na verdade, ele é fantástico e ele foi feito para cicatrizar. Então a gente tem essa capacidade. E quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa que está impedindo isso. E quanto mais tempo a gente deixar essa lesão, mais crônica ela vai ficar e mais tempo ela vai demorar a cicatrizar. Sim. Né? Solange, quando você fala dos fatores, nós temos a obesidade, que muitas vezes faz uma pressão, nós temos varizes, que muitas vezes são... Nós temos traumas, pode ser no esporte, traumas que podem ser no trabalho, alguma trauma, quando eu digo, são as feridas que muitas vezes acontecem. Nós temos a diabetes, que é um agravante muito forte também. Tem vários aspectos que precisam ser observados de forma geral. Uma pessoa, por exemplo, que está obesa e tem esse problema, ou uma pessoa que tem excesso de varizes, ele tem que ver o contexto todo, não adianta só você tratar a ferida também. Isso, então esses são vários pontos que eu vou abordar sempre, muitas vezes antes de olhar a lesão, porque a lesão é a ponta do iceberg, né? Essa lesão, ela tá ali porque alguma coisa não estava bem. Eu sempre digo assim, que a gente não fica doente de uma hora para outra. Então, esse paciente ele vai ter um problema circulatório já de longa data, esse paciente vai estar obeso, ele vai estar metabolicamente inflamado, ele está desnutrido, ou muitas vezes também esse paciente ele vai ter um biofilme no local da ferida por algumas técnicas inadequadas de higiene. Então, são vários fatores que a gente tem que potencializar a solução desse problema, né? Então, o tratamento da ferida, a gente consegue usar de diversas técnicas para tirar ela do período de estagnação, né? Daquela período de dormência, como a gente diz, aquela ferida tá anos e ela tá do mesmo jeito. Então, mas para isso a gente tem que trabalhar todos esses pontos. A gente tem que trabalhar a questão do sono, da alimentação adequada, a ingesta adequada de líquidos, uma avaliação, né, criteriosa também dos exames. O acompanhamento médico é muito importante, ele sempre vai andar concomitante com o meu tratamento, né? Então, e também avaliar a rede de apoio desse paciente. Claro que às vezes existem algumas lesões que por algum motivo o paciente ele fez uma cirurgia, né, que infectou. Então, hoje a gente consegue usar de recursos que vão tratar a infecção local, né? Sem tu ter que estar usando mais antibiótico, muitas vezes o paciente já vem de uma carga muito longa de adoecimento, né? Então a gente consegue tratar que nem com um laser de forma muito mais natural, uma forma tópica que vai dar energia para as células, vai ajudar na microcirculação local, vai fazer o controle ali da infecção, o edema e vai estar potencializando ali a cicatrização. Sim, Solange, eu sei que você é especializada, tem o seu espaço, tem seu consultório, justamente para essas questões. Quando a gente vê muitas vezes uma pessoa que caminha, que tem algum ferimento, pode não ser uma dimensão muito grande essa ferida, mas há um risco muito grande de ali naquele lugar entrar uma bactéria, entra poeira, porque quando a gente olha muitas vezes contra a luz, a gente acha, bom, o ambiente está limpo, mas tem coisas no ar que estão flutuando ali e que pode contaminar e pode causar sérios problemas. A importância de fazer essa manutenção de forma adequada, que isso seja protegido enquanto não estiver curado. Isso aí. Na verdade, quando a gente olha ali uma lesão, às vezes ela é pequena, mas ela tem um impacto muito negativo na qualidade de vida do paciente de longa data. Não é porque essa ferida seja pequena, às vezes ela fica pequena por muitos e muitos anos e ela não fecha, né? Então, a limpeza adequada, por isso que a gente sempre diz também que a ferida ela não respira. Quem leva oxigênio para ela são as nossas células, né? Com bem oxigenadas, a circulação do sangue. Então a gente precisa proteger essa ferida, ao contrário de o que muitas pessoas acham de deixar ela aberta, porque ela precisa respirar, ela precisa ficar aberta para secar. Isso é diferente quando a gente tem uma lesãozinha que a gente se machucou, se raspou, do que aquela lesão que demorou de 4 a 6 semanas. De 4 a 6 semanas não está cicatrizando, ela tem alguma coisa que está interferindo nesse processo que tem que ser investigado. Então eu digo para todos os meus pacientes, a gente não tem essa noção, mas a nossa pele é nosso maior órgão do corpo humano e ele protege todos os outros órgãos, tanto é que quando o paciente se queima em situações maiores, às vezes ele vai a óbito por causa de sepse,
Porque ela faz a proteção da nossa pele. Então, quando a gente tem uma descontinuação dessa pele em algum lugar, alguma ferida, né? Ali a gente perde calor, a gente sai exudato, então acaba perdendo-se nutrientes. E também ela serve de porta de entrada para fungos, bactérias, micro-organismos que podem causar infecções gravíssimas e sérias. E não é comum, né, a gente ver pessoas assim, mas assim, elas não podem se acostumar a ter essa lesão, né? Então, a gente precisa utilizar de técnicas para solucionar esse problema. Sim, aí vem uma questão, você falou de a gente não pode se acostumar. A importância, Solange, de alguém observar, alguém da família, um amigo, chegar com respeito, porque isso muitas vezes é dolorido, a pessoa, e nem todos, né, Solange, têm orientações o suficiente, né? Nem todos sabem da necessidade e da possibilidade de cura, de tratamentos. A importância de alguém se preocupar quando alguém vê algo nesse sentido, diz, olha, vamos procurar ajuda, com respeito, pelo menos. Eu sei que a gente não pode chegar direto, tem toda uma linguagem para isso, mas de que forma a gente pode fazer isso para que alguém oriente, para que a pessoa tenha, pelo menos, esteja ciente de que há uma possibilidade de ter um tratamento adequado? Muitas vezes essas pessoas têm lesões de muita longa data, né? Mas a gente precisa ficar atentos para essas lesões que não estão cicatrizando. Então, se a pessoa se machucou, às vezes, no galpão, como é comum, né? Se raspou, se machucou na obra, aquilo não está fechando, então a gente precisa procurar ajuda médica, né? Então, conscientizar aquela pessoa de que alguma coisa não está correta e que isso pode gerar um agravo, um dano para o paciente e que ele procure um recurso médico, né? Um recurso médico, faça uma avaliação, né? Hoje tenho diversos pacientes que vêm para mim e eu faço a parceria com os médicos em caminho, porque a gente trabalha concomitante, né? Ou o paciente pode ir no médico até para fazer exames, né? Muitas vezes a gente faz uma coleta local da ferida ali, um suavezinho, para ver se tem alguma bactéria multiresistente, ou muitas vezes o paciente nem sabe que ele é hipertenso, que é algo que também impacta na cicatrização, né? Ou diabético. Então hoje a gente já sabe que uma gama muito grande, né? Já é uma preocupação assim da saúde pública de pacientes que não sabem que são diabéticos e são. Então pode ser que essa seja a causa. Então. Sim. Solange, você é demandada por especialistas tradicionais, conhecidíssimos, por causa desses tratamentos que você está adotando. Inclusive você vai trabalhar com o Dr. Colomé na sala de cirurgias. O que chama a atenção? O que é um sinal de que ainda não há ferida, mas que ela pode surgir? Então, hoje, na verdade, as maiores causas ou são de cirurgias, quando começa a ficar vermelho, inflamado, né? Então a gente já tem um sinal de alerta ali, que alguma coisa não está correta, né? Porque teoricamente foi uma ferida limpa, que por algum motivo está dando sinais, então isso a gente precisa se atentar. Ou então, quando a gente tem uma lesão na perna... Isso que você está dizendo é motivo de cirurgia, de muitas vezes uma intervenção, né? Às vezes o paciente faz uma cirurgia eletiva, vamos dizer, uma cirurgia agendada ou até de urgência. Se resolveu, a cirurgia foi tudo ok, né? Mas a gente vê que aquela incisão cirúrgica ali nos pontos, que eles estão inflamados, que eles estão infectados, que está saindo pus, que está ficando vermelho, que está quente. Então isso é um sinal de alerta. E muitas vezes é só o sítio cirúrgico e ele acaba complicando, trazendo um transtorno imenso para o paciente, né? Sim. Então, quando essa deiscência ocorre, a abertura ali do sítio cirúrgico, então isso é um problema. Então, quando a gente trabalha de forma preventiva... Famoso ponto inflamado. Isso aí. Então, ali a gente já tem que ter um sinal de alerta, né? Outra coisa, então, são as lesões de perna, né, de ferida na perna, então são as úlceras venosas ou úlceras arteriais, geralmente venosas, e quando a gente começa a perceber nas pernas uma coloração diferente, muitas vezes escura, que é uma dermatite ocre, inchaço, né, calor, o edema, que é o inchaço, o rubor, então isso já são sinais de alerta. Aquela perna, aquele pé que está sempre inchado, a gente precisa dar atenção, porque isso já é um sinal que o retorno venoso não está adequado. Aquela meia meio escura até na metade da perna, uma perna meio escura. Isso aí, isso é chamado dermatite ocre, né? Então é o acúmulo ali
né, muitas vezes, do extravasamento das hemácias ali, do acúmulo do ferro, porque o retorno venoso não foi adequado. Então, por isso que existem, né, muitas vezes o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico vascular, ou até as terapias compressivas associadas, meias, ataduras elásticas, enfim, sempre direcionados por um especialista, né? Então, esses são os sinais, porque aquele paciente que começa com uma ferida na perna, se a gente vai fazer um histórico, como sempre é feito, uma anamnese, esse paciente já vinha dando sinais de longa data. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. E aí a gente precisa fazer todo o manejo daquele edema, daquele inchaço, para conseguir cicatrizar. Porque o inchaço, o excesso de líquido, ele atrapalha muito o processo de cicatrização. Então, de nada adianta a gente botar uma tecnologia ali em cima se o paciente está com inchaço, né? E outras são, então, as lesões, né, por pressão, que a gente fala, dos pacientes mais idosos, ou que têm internações muito prolongadas, né, por um problema. Então, esses pacientes, quando começa a ficar com um rubor, um vermelho, em função do atrito. Então, a gente precisa ficar atento. Por isso que é tão importante o reposicionamento do paciente, que é recomendado de 2 em 2 horas. Não só deitar de costas. Isso aí. Então, muitas vezes a gente não precisa fazer a mudança total do decúbito do paciente, botar ele todo para o lado. A gente pode só botar um travesseiro, existem técnicas, né? Então, hoje é muito difícil alguém pensar em prevenção, né? Que seria uma alternativa muito... Até o próprio paciente, muitas vezes, ele se sente mais confortável ficar naquela posição. Pessoas que muitas vezes estão por longo tempo acamadas. Solange, uma outra questão. Eu sei que tu tem técnicas modernas. O que nós temos para as pessoas saber, e por isso que você está aqui hoje, o que nós temos de técnicas modernas que você é tão demandada em fazer curativos em pacientes com feridas? Hoje a gente tem uma gama enorme assim, de produtos especiais, né? Como eu falei, quando o paciente me procura, ele já muitas vezes utilizou pomadinhas, alguma pomada, ele já usou soluções que não resolveram a questão. Então hoje a gente trabalha com ozonioterapia, que tem uma ação muito importante, uma ação antimicrobiana, vai também melhorar a oxigenação ali das células, microperfusão local ali, vai melhorar a questão do edema, microcirculação. E também trabalho muito com laser terapia, um laser terapêutico de baixa intensidade, né? Que ele vai dar energia para as células, que vai ajudar na cicatrização, porque a gente sabe que as nossas mitocôndrias, elas têm afinidade pela luz. Então, quando a gente coloca uma dose específica, né? Então, o profissional tem que ser habilitado para poder ter um resultado positivo nesse paciente. Então, a gente coloca, o laser acelera em torno de 40% o processo de cicatrização quando a gente tem um bom manejo inicial da doença de base, né? Então, a gente tem que fazer o controle da diabetes, da pressão, da nutrição. E aí, a gente também hoje tem técnicas regenerativas, né? Eu tenho uma habilitação para terapias regenerativas. Então, hoje eu utilizo matrizes extracelulares, que são matrizes industrializadas, compradas, né? Biológicas, né, de biomaterial. A gente usa matrizes hoje que são feitas do rumen da ovelha, que é do estômago da ovelha. Existem também outras matrizes que são feitas uma película, uma membrana da cabeça do bovino, né, entre outros. Todos são produtos que o profissional da saúde tem acesso hoje para tratamentos. Isso, o profissional especialista, porque a gente tem que ter um olhar clínico. Essas matrizes, elas são absorvidas totalmente pelo corpo. É como se fosse um enxerto mesmo, biológico, que ele vai servir como um andaime para migração celular, ele vai preenchendo, o nosso corpo vai integrando. Só abrir um parênteses aqui, tudo isso que você está dizendo é autorizado para a prática, tudo autorizado. Com certeza. Não é invenção da Solange. Não. São, né, o enfermeiro especialista, então ele é habilitado para esse tipo de procedimento. Então, isso são curativos, a gente acha que um pouco assustadores, mas eles são curativos totalmente industrializados. Mas é a inovação, né? Isso aí, eles têm registro da Anvisa, né? Então, aí a gente faz um treinamento para a gente poder usar de forma adequada. Voltei agora há poucos dias de São Paulo, então participei do primeiro Congresso de Enfermagem Regenerativa.
Já fiz outras habilitações que a gente é habilitado também conforme o nosso conselho, né? E também trabalho com curativos biológicos com matriz de fibrina, que são extraídos então do próprio paciente, né? Então a gente Isso envolve o sangue? Isso envolve o sangue. Envolve o sangue, né? A gente passa por um processo de centrifugação e a gente faz uma membrana, que ela é um enxerto temporário, que também o corpo vai integrar e o corpo vai absorver com fatores de crescimento. Vou falar aqui vou falar de forma primária, né? tu tira o sangue, ele é preparado, vira um curativinho, isso uma gazezinha. Isso, uma membrana que é colocado dentro. Não dói nada, mas assim, pra gente ter sucesso nisso, a gente precisa com que aquela lesão esteja extremamente preparada para receber aquilo. Então, assim, hoje a gente tem, conforme o nosso conselho, a gente tem habilitação para isso, né? Uma habilitação que eu fiz em São Paulo também, com uma carga horária extensa, para a gente poder utilizar desses recursos, né, tecnológicos aí, isso pode acelerar muito mais, em até 70% o processo de cicatrização. Então, isso é uma alternativa para aqueles pacientes que estão com lesões de muita longa data, ou aquele paciente que fez uma cirurgia, que está com risco de uma deiscência ali, ou um procedimento estético que acontece muito, né, muito frequente. Então a gente tem que proteger prótese, né, evitar com que dê uma rejeição. Então são tecnologias muito seguras, modernas, e esses industrializados eles não causam dor nenhuma no paciente, né, são só tecnologias que a gente pode utilizar. E assim também como tem outros curativos especiais, hoje a gente tem uma gama imensa de curativo especial. Mas o que eu sempre falo, às vezes não é porque o produto seja caro que ele seja melhor, né? A gente precisa saber usar ele. E muitas vezes a gente nota que às vezes o paciente compra aleatório na internet, ou alguém indica aleatório, gasta e a pessoa diz assim, isso aí eu já usei, isso não adiantou, mas isso foi usado ou no período errado da cicatrização, ou quando não tinha indicação para usar aquilo. Porque hoje eu tenho curativos no consultório que tem 3% de absorção de exudato, que seriam o líquido da ferida, e eu tenho também curativos que absorvem quase 1 litro de secreção, né? Aquelas feridas que drenam muito, curativos especiais. Então, a gente precisa saber o que a gente vai usar. Se eu vou usar um curativo tecnológico, que eu paguei caro por ele, um curativo especial, com uma ação antimicrobiana top, e eu vou usar ele que ele tem 3% de capacidade de absorção, daí aquela paciente chegou lá que está com 5 ataduras, que está vertendo água, eu vou macerar, eu vou deixar aquela pele machucada pelo excesso do líquido, e isso vai piorar a lesão, isso vai impedir a cicatrização. Solange, para a gente terminar, como é que fica a questão das queimaduras? Porque, que nem você falou há pouco, uma queimadura muitas vezes, e eu me lembro que um dia um médico falou assim que todo procedimento, quando a gente faz um corte, alguma coisa, até não fazer a unha, né? Até não preparar a unha, enfim, tudo precisa ter um cuidado, que todo cortezinho, ele pode ter problemas se não for bem cuidado. Quando a gente fala de queimaduras por acidentes, enfim, qual a abordagem que deve ser feita? Tem gente que coloca creme dental, tem várias técnicas que o pessoal usa, mas o que é o correto nesse caso? O correto, na verdade, a primeira coisa é lavar só com água, né? Porque às vezes é um produto químico, ou fazer uma compressinha fria e procurar, sim, com certeza, atendimento médico. Porque quando a gente tem uma queimadura, a gente rompe, né, a nossa pele. Então a gente rompe a barreira a nossa proteção. E isso muitas vezes é uma queimadura não tão extensa, né? E ela acaba se gerando um grande problema para o paciente. Então a primeira coisa é lavar com água, passar água, proteger aquela lesão com uma gaze, alguma coisa limpa e procurar uma emergência, com certeza. Sim. Mas não passar nenhum outro tipo de produto. Porque aí não depois... creme dental. Não creme dental, não creolina, né? Não passar borra de café, então, né? Outros produtos que possam vão prejudicar. Primeiro, porque depois a gente vai ter que remover isso tudo, vai gerar um trauma, né? Bem grande. Creme dental, por exemplo, resseca e... Isso aí. Solange, tchim. Muito obrigado, prazer em falar contigo. Um abraço para a mamãe. Então tá, obrigada. Como é que é o nome dela ainda? A Glaci. Dona Glaci Bronick, parabéns pela filha. Obrigada, ela ficou muito feliz de estar aqui hoje.
Com as imagens do Augusto Peter e também do Bruno Bica, e os áudios também, nós estamos encerrando mais uma edição do Arauto Saúde. Eu quero lembrar que esse programa é voltado especialmente para a saúde preventiva. Nós conversamos com a Solange Broenick, ela que é enfermeira especializada no tratamento de feridas, enfim, curativos, com técnicas extremamente modernas, tanto que ela ali reivindicada a toda hora pelos médicos também para os tratamentos. Um grande abraço, compartilhe sempre Arauto Saúde. Até a próxima.